criança ela é muito ainda desse concreto, né? Hoje de manhã eu falei um pouco sobre os estágios de Piaget numa das lives. Então, assim, esses anos iniciais, até os 2 anos, eles estão naquele período pré-operatório, trabalham muito com esse concreto, de fato. Então, se a gente pode facilitar, pegando alguns objetos e inserindo melhor, ainda mais rico fica essa experiência, né? Agora, você imagina, se a gente, enquanto adulto, gosta de ouvir histórias, imagine as crianças. Porque eu, particularmente, adoro. O jogo que eu criei, inclusive, olha o nome qual é. É Me Conta. Porque essa é uma pergunta clássica minha. Eu vivo trazendo isso, então me conta. Com as crianças, no consultório, enfim, com colegas também, trabalhando. Então, se eu gosto de ouvir história, se os adultos, de modo geral, gostam de ouvir história, imagine a criança que está ali nesse mundo lúdico, enfim, né? E o quanto que isso é enriquecedor. Mas me fale, tem mais coisas que você percebe assim, ó, isso é interessante evitar, isso é importante fazer para otimizar esses momentos de leitura, na hora de estimular a fala? O que é que tu pensas sobre? Então, teve uma coisa que você estava falando agora, né? E que eu me lembrei, além daquilo que a gente já conversou, né? De ter o cuidado na hora de comprar o livro, evitar livro para crianças pequenas com muitos textos, histórias longas, dar prioridade aos livros ilustrados, livros sensoriais para crianças pequenas também são uma boa. Eu fiquei pensando aqui agora num outro benefício da tela maravilhoso que a gente não pontuou, que é uma outra alternativa para as telas. Porque se a gente pensar em senso comum também, tem esse mito grande de, eu vou botar desenhos educativos porque eu vou estar estimulando a fala. A fala só vem a partir da interação com o outro. Né? Tem até alguns estudos que mostram que os neurônios espelhos, que são responsáveis pela imitação, não são ativados por bonecos, por desenhos, só por outro rosto humano. Então, é totalmente diferente você estar estimulando a fala da criança com um desenho educativo do que com um livro lendo, sabe? Nem se compara. Então, é uma alternativa boa também para tirar as crianças das telas. Então, é mais um recurso, uma ajuda para os pais nesse sentido. É verdade. É um ponto bem que eu acho que é bem importante também, né? Com relação a essas questões, compreender o universo de cada criança, né? Entendendo que elas são únicas e as preferências delas também. Às vezes a gente, sei lá, fulano indicou não sei quantos livros e etc. Mas faz sentido para a realidade da tua criança? O que é que ela gosta de ver? O que é que ela gosta de fazer? Sabe? Considerar essas preferências da criança também é importante nesse momento. Se eu sou uma criança que gosto muito, sei lá, de carros, aí eu vou e compro um livro sobre casas. Pode, dentro da relação, em algum momento se tornar legal. A forma como a gente traz pode motivar essa criança, mas é muito mais fácil se eu considero aquilo que faz parte, né, da realidade da criança, da motivação dela. Se eu considero isso na hora de escolher esses recursos para poder comprar, é muito mais fácil que ela esteja ali motivada para se relacionar naquele momento e, consequentemente, fortalecer aí essa chegada dessa habilidade da fala, né, Karina? Concordo contigo, vice-família, porque tem algumas linhas de trabalho, mas até no próprio TEA, né? A criança tem hiperfoco por carros, então esconde todos os carros, não vai ter mais nada de carro. Por que não utilizar esse interesse para ampliar o repertório de habilidades e motivar essa criança para interagir contigo? Então, como você falou, a criança gosta de carros, vamos lá, compra um livro de carros, né? Começa aí usando esse interesse da criança para incentivar o interesse pela leitura, a troca de turnos, a imitação, a atenção compartilhada e aqueles outros pré-requisitos para a fala, né? O vocabulário em si. E aí depois você vai usando esse interesse para ampliar o repertório de brincadeiras também, né? Então, saindo um pouquinho dos livros, vamos inserir uma massinha, né? Vamos fazer uma pista com essa massinha para o carro vai levar aqui as peças e a gente vai montar um quebra-cabeça, os bonecos vão passear no carro, e aí a gente vai
destrinchando outras habilidades e ainda por cima da motivação da criança, que é muito mais legal e mais fácil para ela acessar, né? É verdade. O quanto que um recurso específico pode abrir portas para tantas aprendizagens, né? Enfim, inclusive até quando a gente pensa em livros infantis, aí a gente pega os contos clássicos. Muitas vezes a gente pensa, isso aqui só dá para trabalhar tal coisa. Eu usei um exemplo hoje, pela manhã, do Pinóquio. Que aí qual é a primeira coisa que a gente pensa quando pensa na história do Pinóquio? Trabalhar mentira. Só que, na verdade, aquela história é tão rica que dá para a gente utilizar de tantas formas diferentes, adaptando para esse contexto da criança, adaptando para a realidade dela, para a necessidade dela também, né? Então, ali eu posso trabalhar mudanças. Imagine para o boneco Pinóquio, por exemplo, deixar de ser um boneco e virar uma criança. É uma mudança bem significativa. E o quanto a gente pode trazer para a realidade da criança, sei lá, a criança vai se mudar. A gente pode pegar esse contexto de mudança e trabalhar a partir desse recurso. Então, acredito também que na estimulação da fala, aí tu vai me corrigindo se eu falar alguma besteira. Mas eu acredito muito que até nessa estimulação da fala, sabe, a gente precisa se desprender enquanto adulto de muita coisa, sabe? Muitas vezes, por que acontece dos pais quase se desesperarem, como você trouxe como exemplo, dizer, olha, eu estimulo tanto aqui e ele não está conseguindo falar, acho que tem algum problema com meu filho. Muitas vezes eu leio para ele isso e aquilo. Eu estou lendo considerando o que eu acredito que é interessante para a criança, mas se eu pego aqui o livro, Malu, deixa para outra hora. Era uma vez, não sei o que, blá, blá, blá. O que é que tem de interessante nessa leitura, né? Para esse outro que está ali de espectador, que está querendo saber o que tanto que ela deixou para outra hora, o que é que aconteceu ali. Então, às vezes, é a gente também se conectar com a nossa criança interior para se permitir abrir portas para outras aprendizagens também, né? Não só para a criança, mas para a gente se perceber e deixar essa criança aparecer e daqui a pouco entrar no meio da história mesmo e conseguir se desprender desse universo adulto para entrar no da criança, naquilo que envolve ela, considerando muito mais as necessidades da criança do que a nossa. Porque às vezes é uma necessidade que o menino, como você disse, aprenda os números, as letras, as formas, quando a criança ainda nem conseguiu as habilidades necessárias para essas aprendizagens formais, que foi uma coisa que você trouxe lá no início. Muitas vezes o foco é, ele já sabe os números, já sabe as letras, mas qual a função desses números, dessas letras na vida dessa criança, naquele momento da vida dela, né? Então, às vezes, é a gente se desprender para olhar para essa criança e entender qual é a necessidade dela ali, o que é importante, de fato, para ela. E o que é que ela tem para nos trazer ali, para nos falar, de fato, nos comunicar. Acredito que essa seria a palavra. E essa tua fala agora, Camila, trouxe um insight muito legal, que a gente também precisa ficar atento na hora dessa leitura para a criança, é da gente flexionar, mudar, variar a nossa voz. Então, o que é que está acontecendo ali? A personagem está brava? Muda a sua voz, muda a expressão facial. É uma pergunta, usa a entonação de pergunta, é um pedido, muda a entonação para um pedido. Isso também é linguagem. Né? Então, por exemplo, eu posso chegar num lugar e falar a mesma frase, bom dia. Dependendo da minha entonação, para a mesma frase e para a expressão facial, você vai identificar se eu estou sendo irônica, se eu estou com raiva, se eu estou feliz. Isso também é linguagem, isso também rodeia essa compreensão. Então, não é só o vocabulário, não é só as frases, mas o que está sendo dito, mas como está sendo dito também influencia no sentido. Então, ficar atento para isso, para não ler de uma forma muito robótica, faz aquelas pausas com suspense, com expectativa, tenta inserir a criança dentro da história. O que será que vai acontecer com a Malu, por exemplo?
né? Que eu estou curiosa para saber também. Essa curiosidade na criança também. E até para motivação dela, né? E para atenção, porque muitas vezes o povo diz, olha, ele não consegue sentar para ouvir uma história completa. Será que você escolheu um livro adequado para a faixa etária da criança? Como você trouxe alguns cuidados, né? Será que não é uma história muito grande para o que é possível para ela? Como é que essa história é contada? Então, se a gente cria essa expectativa, se a gente junto com esses personagens, expressa aquela emoção que aquele personagem está sentindo naquele momento, a criança provavelmente vai prender essa atenção muito mais do que se a gente vai lendo, e aí Malu ficou chateada. Ela ficou triste. É muito diferente quando a gente traz vida. Acho que é trazer vida para essa história, né? Sair do papel, tirar ela do papel e trazer vida para ela. Aí a criança faz sentido para esse mundo imaginário que a criança tem, esse simbólico que é tão importante para a criança, né? Para o desenvolvimento dela e, consequentemente, também dessa habilidade da fala. Tem que ser lúdico, como alguém comentou aqui, acho que foi Mila. Tem que ser lúdico para acessar o mundo da criança. Eu acho que foi Mila, não estou achando mais o comentário, não. Mas Foi, acabei o de de achar cidade. aqui. Ela falou, tem que ser bastante lúdico mesmo para lidar com as crianças. Não tem outro caminho. Não tem. É compreender, né, que as crianças não estão a nosso serviço. Muito pelo contrário, não que a gente esteja a serviço, acho que essa palavra não é a mais adequada, mas é a gente que está aqui para mediar a relação da criança com o mundo. Não é a criança que está ali para atingir as nossas expectativas, enfim, né? O quanto que a gente precisa ter essa consciência de que nós, adultos de referência, estamos aqui para mediar essa relação e para facilitar muitas vezes esse desenvolvimento da criança aí e essa relação dela com esse mundo de possibilidades, considerando que a criança ela está ali aprendendo mesmo muita coisa, muitas habilidades, relações, construindo esses afetos e até se percebendo. Então, quando a gente traz essa questão de trazer vida para essas histórias, fazer essas pausas de expectativa, a criança está ali também aprendendo sobre as emoções, né? Então, se ela ficou chateada, a criança já vai conseguir também ir percebendo e se percebendo nesses momentos de raiva, a partir das expressões. Isso é autoconhecimento também, gente. A gente precisa facilitar essa conexão das crianças com elas mesmas. Esse autoconhecimento começa lá de trás, começa da gestação, quando a gente está se relacionando com essa criança. O desenvolvimento da linguagem também começa lá de trás, porque ficam esses registros dessas historinhas que a gente conta para esse bebê que está lá se desenvolvendo, dessas músicas que a gente coloca, que essa criança ela ouve, ela participa. Enfim, tudo é relação. Eu acho que se eu pudesse resumir um pouco do que a gente está trazendo hoje ponto de partida, relação. Como a gente se relaciona com essas crianças é o que vai também fortalecer o desenvolvimento dessas habilidades e da fala. Relação seria o ponto de partida. Exatamente, exatamente. Até porque não existe relação sem a linguagem, né? Através da linguagem que a gente vai se comunicar com o outro, que a gente vai trocar, que a gente vai expressar o que a gente sente, o que a gente quer, o que a gente não quer, que a gente vai se perceber também enquanto sujeito, que a gente vai conseguir entender o que é raiva, o que é. Linguagem e pensamento andam muito juntinhas, né? Então, realmente na hora que a gente está brincando com a criança, na hora que a gente está lendo um livro, enquanto pai, enquanto mãe, foca apenas em curtir seu filho ali. Esquece preocupação de estimular. Hoje o mundo está muito competitivo. Né? Mas seu filho ainda não faz isso, o meu faz. Foca apenas na relação, naquele momento de interação.
em aproveitar o momento que passa tão rápido, a infância passa voando, né? Não se preocupe em estimular. Eu noto muito isso. Quanto mais a gente se preocupa em estimular, mais aquele momento vai ficando engessado. Eu sei que vai ter horas que, principalmente quando a criança tem algum atraso, alguma dificuldade, a gente vai precisar de alguns contextos mais estruturados, mas deixa isso para o setting terapêutico. Em casa, você é pai, você é mãe, foca na relação, como você falou, nesse apego, que é tão importante para o desenvolvimento, né? Assim como as outras coisas, comida, bebida, sono. É isso aí. E é a partir dessa relação, muitas vezes, que vai se desenvolvendo, que vai se abrindo espaço, né, para essa fala chegar, enfim. E até para a gente conseguir. Se a gente não se relaciona, a gente nunca vai saber qual é a necessidade daquele outro. Né? Então, é até nesse espaço de uma relação de fato interessada que a gente vai conseguir perceber se há um atraso quando existe. Porque a gente não está falando aqui de negligenciar, né, a necessidade daquele outro, daquele pequeno. A gente, enquanto adulto, a gente é mediador mesmo dessa relação dele com o mundo. Então, a gente que vai precisar ter esse olhar atento para essas questões também. Mas é a partir dessa relação que a gente tem a possibilidade, inclusive, de perceber esses pontos. E essas pessoas de referência, elas são muito importantes nesse aspecto, sabe? O que é que tu pensas sobre isso? Me conte. Sim, sim, com certeza. Não é para negligenciar, pelo contrário. Como eu sempre falo, assim, eu repito isso direto nos posts, o desenvolvimento da criança não pode esperar. Os marcos do desenvolvimento estão aí, então a gente precisa ficar atento, sim. Então, o que é que seria um atraso? Não só pensar em fala. Né? Um dia desse, uma mãe me perguntou: meu filho tem 1 ano e ainda não fala. Ok, devo levar na fono? Depende, né? Ele não fala, mas como é que estão essas habilidades? Ele já aponta, ele olha no olho, ele te imita, ele atende comandos, né? Então, o que é que a gente saber mais ou menos o que esperar? Então, essas primeiras palavrinhas, até os 15 meses, 1 ano e 3 meses, a gente espera que a criança já esteja falando algumas palavrinhas, papai, mamãe, água, palavras mais familiares. Com 1 ano e meio, a criança já precisa ter ampliado esse repertório, está começando a juntar duas palavras, né? Da água, que é água. Se com 2 anos a criança ainda não forma frases, não junta palavrinhas, a criança não aponta, não faz gestos, né? Cadê? Não manda beijo, não dá tchau. Isso tudo é um sinal de alerta, tá? Mesmo que essa criança fale, porque pode ser uma fala ecolálica, mas sem função, é importante procurar, tá? Uma ajuda. Então, não negligenciar de forma alguma. Até porque, sem linguagem, como a gente comentou, linguagem e pensamento andam juntas. Então, esse desenvolvimento cognitivo, de inteligência, das funções executivas, vai se apoiar na linguagem. Então, não acumule atrasos. Quanto antes a gente recebe uma criança, mais moldável esse cérebro tá para os estímulos e mais rápido a gente consegue as respostas. E acho que essa tua contribuição foi bem importante, porque às vezes a gente pensa a linguagem, a fala pela fala, né? Então, porque meu filho tem, sei lá, 1 ano e não fala ainda, como esse exemplo que você trouxe. Mas tem tantas outras coisas que precedem, tantos outros movimentos que precedem essa fala. Não sei como é que a gente poderia usar o termo mais formal, essa fala, essa linguagem oral seria. Percebe a fala, o que a gente chama de habilidades pré-linguísticas. Então, assim, no caso dessa criança de 1 ano, que não fala nenhuma palavrinha ainda, mas aponta, bate palminha, manda beijo. Se você diz, pega a bola, ela vai lá e pega a bola. Se ela usa gestos, ela tem tudo para já já começar a falar. Agora, se é uma criança de 1 ano, que não faz contato visual, não te imita, não atende comandos, não olha o chamado, aí sim a gente deve começar a se preocupar, tá? E aí, pelo menos, está a entender o que é que tem por trás desse atraso. Mas não focar só na fala, focar na linguagem como um todo. O que é que tu podes falar assim sobre o que é que a gente precisa observar, né, com relação a essas habilidades que precedem muitas vezes essa linguagem oral, assim, de desenvolvimento motor? Quais são essas habilidades que são importantes para a gente dizer?
para a gente olhar e dizer, não, realmente, eu acho que é importante encaminhar, levar para o fono, ou a gente olhar e dizer, ó, essa criança aqui realmente ela tem tudo para poder desenvolver já essa fala, que tipo de habilidades a É gente precisa importante observar. ficar de olho nessa questão da compreensão. A criança, ela entende comandos, ela identifica objetos familiares, ela identifica já. Então, por exemplo, com 1 ano e meio, a gente já espera que a criança identifique algumas partes do corpo. Essa criança te olha no olho, ela aponta para pedir alguma coisa ou para compartilhar algo que ela viu e que achou legal. Ela faz aquela triangulação que a gente comentou, sei lá, ela foi numa caixa, pegou um brinquedo, ela olha para esse brinquedo, olha para você e olha para o brinquedo de novo, como quem está mostrando, mesmo sem palavras. Uau, olha que legal isso aqui. Isso tudo a gente precisa estar atento. Ela imita o que você faz, imitação motor, imitação de sons, tá? Uso de gestos, tudo isso é muito importante, tá? E aí, até para um dos pré-requisitos da fala, que é o apontar, aqueles livrinhos sonoros que você tem que ir apertando, ajudam bastante também nesse desenvolvimento motor para o apontar. Então, ficar atento a tudo isso. E Muito bom essa. ao Oi? brincar também, desculpa, eu esqueci de mencionar essa questão do brincar. Então, uma criança de 1 ano e meio, a gente não espera que ela pegue os brinquedos e esteja levando para a boca, que ela esteja batendo um no outro, jogando no chão. A gente espera que ela já comece a ir dando um pouquinho mais de função para aquilo ali. Ela viu um pente, ela vai pentear o cabelo, ela viu uma colher, ela já começa a fingir que vai comer, né? Ela já começa a ir dando função para aqueles objetos. Né? Como você falou que dá live de manhã. No bebê, sim, a gente espera esse bater, esse jogar, esse estar explorando na boca, mas uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, esse brincar precisa estar mais funcional, mais organizado. Então, isso também é um sinal de alerta. Muito boa essa tua contribuição. Acho que é bem interessante, porque quando a gente fala em desenvolvimento da fala, é importante a gente também ter essa perspectiva do que eu devo observar, né, nesse momento de construção de habilidades, de fortalecimento. Achei bem legal. Eu acho que era um pouco disso que eu queria trazer hoje. Não sei se você pensa em algo mais, mas eu já estou bem feliz com essa tua contribuição. O que é que tu pensas aí que de repente a gente ainda pode enriquecer mais, ou tu achas que a informação já foi trazida para o pessoal? Eu acho que a gente cumpriu o objetivo que a gente tinha conversado também, né? Então, tem muitas dicas aí. Quem chegou agora e perdeu, se você conseguir salvar, Camila, vai lá, volta, para saber o que considerar na hora de comprar um livro, o que evitar fazer no momento da leitura, o que fazer para otimizar esse momento. Então, só queria te agradecer, Camila, agradecer a quem está aqui. É um prazer falar sobre fala, sobre linguagem. Eu estou aqui à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir lá no direct. Muito obrigada, Camila, pela confiança, pela parceria. Sábado, se Deus quiser, estarei lá te dando um abraço e pegando meu livro para Gabriel, meu pitico. Eu que te agradeço, achei um momento riquíssimo, né? E, claro, aproveitei para aprender um pouco também, porque a senhora é especialista, assim, nessa área, né? E o teu próprio Instagram, tua própria rede social tem tanto conteúdo massa, né? Que você traz sobre essa percepção da linguagem e tudo mais. Então, eu tenho só te agradecer. Para mim é uma honra, de fato, estar aqui junto com você. Eu admiro demais o seu trabalho. Acho você excelente profissional. Acho uma pena que a gente trabalhe em polos tão distantes, embora ainda assim eu indico você, tá? Ainda indico você para os meus pequenos, porque eu realmente confio muito no seu profissional. Eu acho você um excelente profissional de verdade e acompanho mesmo os teus conteúdos nas redes sociais, porque eu acho que você tem muito a oferecer aí para a gente enquanto conteúdo. Então, estava aqui junto com você e aprendi um bocado também, que eu não sou obrigada a sair daqui sem conhecimento, né? Por isso que E eu saí com aí você perguntando um monte de sempre. coisas. E eu com você sempre. Olha, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todo mundo que estava aqui com a gente. Viu? Uma boa noite. Deus abençoe vocês. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Amanhã tem mais lives por aqui, tá? É o meu último dia de
de lives nessa semana aí de lançamento do livro, né? Malu em deixa para outra hora. Então a gente tem lives amanhã, pela manhã e à noite, porque a gente já termina desse jeitinho, né? Sextou, Né? 2 lives para a gente trocar aí conhecimentos. Espero vocês por lá também. Vou deixar a programação ainda de lives nos stories. Vou salvar essa live. Quem não conseguiu assistir a ela completa, é só voltar, porque tem muita coisa rica aqui. Karina arrasou, como sempre, né? Obrigada, boa noite e até mais.